Então, realmente, hoje, muitas empresas têm feito terceirizado por conta disso. Na hora que você faz um inventário, você faz uma auditoria. Por quê? O cara pode lançar que tem 1000 unidades do produto. Você foi lá, verificou e não conferiu. Simplesmente lançou 1000 unidades. No outro inventário, vai dar o quê? Falta. Então você tem sobra e falta. Falta de análise. Você não está analisando isso. E às vezes são coisas bem simples É de um você número que começar a um número que fique monitorar muito isso. alto, você tem que ir lá dar uma reconferida e Claro, ver se tá acontecendo. sempre. Não acredita, porque assim, ah, não, Bob, eu faço a divergência. Cara, confere. Porque às vezes ele vai lá, bota 1000, depois ele volta lá de novo, até fez um rascunho, pega os mesmos 1000. Você tem que colocar outra pessoa para fazer essa verificação. O ideal é que você tenha 2 pessoas, faz um double check. Inclusive, quando você faz inventário, você tem, no mínimo, dupla contagem. Exato. Por quê? E como é que funciona São isso? Por exemplo, pessoas vai lá uma diferentes. pessoa contando, aí conta tudo. E aí depois como é que funciona? Aí depois você vai, normalmente a gente faz o comparativo com o estoque, né? O que Você deu que divergência, deu você divergência, vai lá e aí conta de você novo. vai lá e conta de novo. É outra pessoa, não pode ser a Vai mesma outra pessoa. pessoa, não pode ser a mesma pessoa. Então vai a outra pessoa e conta novamente aquele produto, certo? E se abrir uma terceira contagem, tem que ser outra pessoa para ela contar. Tá. Essa é que é a ideia. Você Deixa eu te consegue fazer, rodar. eu não sei se você tem esses números não, mas uma pessoa contando, conta quantos produtos por hora? Olha, normalmente, vamos colocar aqui em termo de, a gente até fala que É porque você média de produtividade. você é o cara do inventário, então Normalmente, se a gente for colocar aqui em média de produtividade, algo em torno de R$ 61.000 para supermercado normal, atacarejo R$ 132.000, mais ou porque tem menos essa caixa, né, o cara média. conta caixa. Conta muita Fardo. caixa, então dá isso aí. Outros segmentos não, por exemplo, farmácia, mas na Por hora. unidade, por hora. Por Então aí hora tem, conta isso que você falou, quatro, 60 e o outro não, cento. não, 60.000 no inventário completo. Ah, tá. Por hora deve dar algo em torno de 8 a 9 mil. 8 a 9 mil por hora, uma pessoa Reais. contando. Isso aí. Ah, você botou 61.000 o O inventário, uma inventário, pessoa inteira, num inventário de um supermercado convencional. Se pegar um uhum, atacarejo é 130, 140, e vende no seu é também. 60. Isso aí, Uma pessoa por hora conta conta isso 9, aí. por isso que vai um exército de gente contar dentro do supermercado. Você pega um supermercado que tem 1 milhão ali de estoque, vamos colocar assim, na média ele vai ter umas 25 pessoas para fazer. 1.200.000, 1 milhão Mas, alguma coisa. agora uma dica, porque isso aqui virou ouro, esse podcast. Você quando vai contar um corredor, quantas pessoas você bota no corredor? Normalmente a gente não coloca tipo certa por corredor. Eu faço algumas divisões. Aham. Isso é uma metodologia que a gente gosta de aplicar. Primeiro, eu pego a curva A, né, que normalmente tá, mercearia seca e mercearia líquida. Então Aham. nessas áreas eu coloco pessoas com Mais mais chave, mais mais cuidadosa. cuidadosas, com mais experiência, né, então são pessoas-chave. Aí você tem as pontas e ilhas, ponta de gôndola e ilhas, você já coloca outro grupo para fazer. E aí você solta o restante do grupo, e tem um grupo de perecíveis, ou seja, tem também uma equipe só para perecível, e o restante do grupo a gente fala que é o fluxo, né, aquela equipe que vai começar na seção 1, que não são sessões, no caso, de É no mercearia corredor seca e tal. líquida, vai no corredor, o outro vai num módulo do lado, o outro vai no módulo do lado, terminei aqui, eu passo para o próximo módulo, e a gente vai seguindo o fluxo por completo, né, sempre fazendo, né, aqui, ó, direita para esquerda e de cima para baixo. Direita para esquerda, de cima para baixo. Sentido horário, E né, e e sempre. como é que você faz a supervisão dessa cambada toda ao mesmo tempo? Aí sim, aí normalmente, assim, para cada 10 pessoas tem que ter um supervisor. Que vai estar Que no caso é um olhando. coordenador. Exato. A média é essa. Então, para cada exemplo, vou fazer inventário no açaí, tem 70 pessoas. Tem que ter ali 6, 7 pessoas coordenadores. Coordenadores, junto olhando o trabalho Olhando, deles. acompanhando, né, tirando dúvidas. Então, normalmente eles ficam estrategicamente ali nas posições dos corredores e alguns circulando, um na mesa lá para estar monitorando o sistema, acompanhando lá as informações O chegando. ideal é você ter um sistema antes do software do cara, para você fazer esse tratamento da contagem antes de subir os dados, né. Exato. Senão subo o dado errado, ferrou, né. É. E assim, Aí você perde o a maior inventário parte dos todo. softwares não tem, né. Não, não tem. Só os maiores que se você pagando realmente ali, que tem que pagar uma melhoria, né, para poder fazer. A gente tem um software próprio, então a gente só pega o cadastro do cliente e a gente consegue fazer todos os Não, relatórios mas nossos. hoje o cara consegue te contratar para você ir lá fazer, ele consegue te contratar para você mandar alguém Uhum. para acompanhar e A equipe organizar essa dele, bagunça e fazer exato. rodar. Você tem de alugar os equipamentos, não?
Sim, também. O cara pode pegar Pode os locar. equipamentos tudo contigo, aí pega Ele só não coletor. consegue o software. Ele alugou só os coletores. O software tem que ir um coordenador, porque ele sabe mexer no Ah, tá. software. Quando você manda uma pessoa aqui para organizar, Isso. o cara tem o direito de usar esse seu software Uhum. que integra com o software Embarcado. do cara antes. Exatamente. Aí você consegue fazer o tratamento antes, ver se deu merda, se os dados estão certos antes de subir para não dar cagada que depois que Isso. você subiu o inventário errado, já viu, né. Ferrou, ferrou. Aí, normalmente é isso, ele pega o nosso software, o nosso coordenador vai estar pronto, tira todos os relatórios, faz todas as análises. "Ah, eu quero, sei lá, eu quero um relatório separado de quanto foi na loja, quanto foi no estoque, quanto tinha de estoque no açougue, quanto tinha de divergência". Dos 10 maiores do Brasil, vocês fazem para quantos? Acho que quase todos, né. Então a gente atende quase todos os grandes, assim, de atacarejo a gente atende todos os Só para maiores. vocês saberem, tá, eu fiz a pergunta, ele não pode dizer o nome, mas ele pode dizer isso. Praticamente todos já, isso aí. Eu acho que com assim, da lista dos 10, digamos assim, a gente só não chegou nos que estão só no sul, que a gente não atende Pronto. ali a região do sul, então a gente não chegou lá ainda, mas a boa parte a gente já Todos os outros atende. você já É, atende. entendeu. E aí, logicamente, né, respondendo a sua pergunta também com relação à equipe própria, equipe, né, É, essa era a terceira terceirizada, pergunta. né, Sem puxar a sem puxar a sardinha. sardinha. E eu já trabalhei com as 2 formas, né. Eu tive a equipe Já própria teve equipe muito própria. tempo, né, E hoje você e tem uma empresa que tem uma faz empresa que terce faz isso. E quando eu tive a equipe própria, qual que era o meu grande dificultador, né. É porque eu tinha uma equipe itinerante, né. Eu brincava que assim, a cada 4 meses, não, na verdade a cada 3 meses e 2 semanas, eu folgava 2 finais de semana. Folguei 2 finais de semanas, mais 3 meses e 2 semanas fazendo inventário todo final de semana trabalhando. Todo final de semana. Ah, uma cidade, ia pra outra cidade, acompanhando todos os inventários. Eu era o responsável, né, pelos inventários. Então eu era assim, então, ou seja, num ano, digamos assim, eu folgava 6, não, 6 não, 8, né, que eram quadrimestrais, digamos assim, perdão, trimestrais. Então era dessa forma que a gente funcionava, né, quadrimestral, na verdade. Então era, 2, 4, 6, realmente eram 6, 6 né, finais de 6 semana finais de por semana. ano. Lógico que dezembro a gente parava, né, então dezembro É, não dava um contava pouquinho nessa, mais. né. É. Mas enfim, você a equipe interna, você tem que realmente abraçar, treinar muito bem, e isso não é simples, porque você não pode pegar as pessoas Você tem que e colocar montar para um contar. time de inventário. É. Como é que eu montei isso aí? Cara, eu colocava um módulo, realmente um módulo de seção no estoque, né, um ou 2, mas eu montava um módulo, pegava os coletores, botava o sistema, colocava a pessoa para contar um por um, fazia treinamento de como funcionava a contagem, como teria que ser a divergência, ou seja, todo o processo eu treinava o pessoal. Eu tinha que treinar a equipe loja por loja. E aí eu selecionava quem ia fazer, porque você tem 50 funcionários. Não adianta botar os 50 fazer inventário, vai atrapalhar, porque vai ter muito erro, eles não conhecem. Sim. Então você tem que treinar. Pessoal de retaguarda, também não adianta jogar todo mundo lá, tem que treinar também. Ah, eu tinha gente administrativo? Tinha, porque eu tinha treinado e deu certo. Aí eu tinha esse time que ficava fixo, que era o pessoal da própria loja, e tinha os meus líderes, os encarregados de estoque, o pessoal mais experiente. Rodava muito bem. Então eu locava os coletores, né? E usava o meu próprio software, que era na empresa que eu trabalhava. Depois eu via necessidade de colocar um terceirizado. Então eu fazia 2 ciclos próprios e um terceirizado, que eram Tá. 3 ciclos. Então fazia isso. Esse é um bom caminho. Qual que é a grande vantagem do terceirizado com relação ao próprio? O próprio tem sua vantagem, que você vai ter a sua própria equipe, você não vai depender, né, de terceiros. Só que tem um ponto positivo do terceiro também, que é o quê? Você só precisa deixar a loja pronta para fazer a contagem e o resultado é da empresa. Porque, por exemplo, se eu por algum acaso, tiver algum erro ou alguma coisa que vá desacatar aquele meu inventário, por exemplo, se eu tiver uma divergência acima de 2%, o cliente recebe outro inventário, porque eu não entreguei para ele pelo menos 98% de De acurácia. acurácia. Então, se eu não entregar isso, eu vou ter que refazer. Eu tenho o custo de ter que refazer o inventário para o cliente, porque eu não cumpri o meu contrato. Que é 98% de 98% de acurácia acurácia do inventário. do inventário. Por isso contar 2 vezes, por isso ter Por esse isso cuidado. que exatamente. E outro detalhe, a gente é a única empresa que é 98% de acurácia por produto. A maior parte é financeiro, valor financeiro. Como assim, Balbino? Que parada é essa? É Se na eu quantidade, é certo. exemplo, Leandro, se tu pegar uma água com gás e uma água sem gás, se as 2 forem em custo de R$ 1, não vai ter divergência financeira, porque as 2 são custo de R$ 1. Então não vai ter. Pra gente, na metodologia que a gente faz, tem. A gente é a única que faz assim.
Então, a gente garante 98% por produto. Lógico, né? Físico. Então, se o sistema do cliente, é lógico que vai ter muita deficiência, vai ter alguns erros e tal, normal. Mas se eu fui lá e comprei água 1.000, o cliente foi lá e disse, não tem 1.000 não, só tem 800. Então, tá muito fora daquilo que eu prometi. Então, existe o percentual ali aceitável, que é no máximo 2%. Ou seja, 98% de Ou eficiência. seja, você poderia Então, acertar isso é de bom. 1.000 para 980. E isso é muito bom, por quê? Porque você tem a segurança, né, daquela terceirizada, você vai ter um pessoal preparado, você não precisa deslocar a equipe, dar folga, e com a mão de obra que a gente tem escassa hoje, Hoje está mais do qual que que é o nunca. grande problema? Você abrir a loja no outro dia, se, sei lá, 70% da tua equipe estava no inventário, como tu vai abrir a loja no outro dia? Então, realmente, hoje, muitas empresas têm feito terceirizado por conta disso, né? Tem regiões que nem tanto, mas aí você pode fazer para mim, o ideal é, se você tem uma equipe própria, você faz e pelo Rotativo menos um na própria. terceirizado. Rotativo na própria e de vez em quando fazer O o geral para poder geral rodar. com a equipe terceirizada. É isso aí. Porque fazer rotativo com terceirizada, vocês fazem também, Faz. Tem mas clientes é mais grandes que fazem. complexo, né? Tem clientes maiores que fazem. Para mim, o rotativo é o melhor formato, né, de inventário. É. E ele fica um pouco mais caro, por isso que muitas empresas não fazem, porque você tem que fazer mais vezes e dá mais trabalho, então realmente fica mais complicado. Mas eu poderia fazer um Mas é rotativo dos simples. principais produtos da curva A e até B, sei lá, e deixar para fazer Uhum. a cada 3 meses o inventário geral com uma terceirizada que faria uma consolidação ali até uma validação do próprio inventário rotativo, né? Sim. A gente até já montou para alunos uma coisa bem parecida com isso, né, de rotativo. Tem vários alunos do Black Belt hoje aí que faz rotativo, porque a gente aplicou, a gente Aham. desenvolveu lá, né. Eu visitei alguns também, a gente montou realmente esse ciclo. E tá rodando super bem, tá. Tipo, 2 pessoas na loja, 2 pessoas para uma loja, Mas de e vez em você quando consegue rodar trimestral, Mas de fácil. vez em quando faz muito sentido você contratar a empresa de inventário para você poder validar, aí com uma visão de fora, para saber Uhum, se o teu time está fazendo tudo certo, né? lógico. Porque o empresário fica sempre com medo de, mas será que meu time está fazendo 100% certo? Leandro, teve um grande cliente nosso, né, que eu não posso revelar quem é aqui, mas ele é um cliente grande, médio. Um cliente médio que nos contratou e demitiu 80% da equipe de inventário dele porque estava tendo conluio. Eu tô falando de um cliente com mais de 30 lojas, né. Caramba. E aí, assim, realmente ele, fez MBA comigo, é muito próximo a mim, né, e ele falava: "Não, minha equipe funciona bem e tal". E aí ele pegou algumas coisas, né, e aí identificou que estava tudo furado, estava tudo com conluio ali entre os gestores e tal. E aí a gente atende ele, Não, e graças aí a Deus, quebra muito bem. tudo, né? Quebra compra, quebra tudo. Financeiramente, E você, acabou. você E acaba com o controle. E aí eles descobriram, tinha bastante buracos ali naquele meio da operação ali, aquelas famosas transferências, né, entre loja, a minha perda eu transfiro para outra, e aí E, faz essas e tinha loucuras. nego fazendo isso, né? Que Na nego hora de fazer o inventário, pega as perdas todas, faz transferência para a loja vizinha. Isso aí. A sacada é essa. Aí você E bate a meta, manda os troços, vencido, bagulho todo ruim para outra loja, aí quando acaba aí bate a meta, depois transfere de volta, né. exato. Aí fica isso aí sempre circulando. Isso é o famoso, fica sendo a Caraca! perda itinerante, né, ela sai mudando de uma loja para outra. Tem hoje, logicamente, se você não faz isso, tá, fica a minha dica aqui, trava as movimentações na semana do inventário de transferências e audita todas elas, né, na semana do inventário, e pega pelo menos um mês antes aí Caraca, a e perda puxa tudo, fica tá. itinerante, gente. Itinerante. Aí não Perda aparece em lugar itinerante. nenhum, né. É. Aí você vai pegar nas movimentações, então Porque não puxa as dá perda, eu só movimentações. transferi o estoque, É, aí depois transfere de volta, ou transfere exato. para outra, da outra transfere para outra, depois transfere Eu de já sei volta. quanto é, porque eu tô acompanhando, aí a minha perda vai dar pequena, porque, tipo, vai existir perda, mas vai ser pequena, porque é só aquilo que realmente é uma perda não identificada, furto, tal, que eu não tô controlando, mas a quebra que é maior, né, que eu não tô lançando, tô só deixando aqui, ó, Ser humano é muito e eu vou e esperto, né. mando. E E e aí ganha assim, os bônus da ganha os prevenção. bônus, os diretores batem as metas, né, todo mundo fica feliz, né, menos o dono do negócio, que ele ainda não tá indo e que, gente, tem 3 coisas que Gente, o isso é sério demais, hein.